Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula. Nessa aula de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a reforma em si, o que foi a reforma, as características, ênfase, seus desdobramentos, tanto na história quanto na geografia. Mas antes de começar a aula de hoje, quero meditar, fazer uma rápida meditação com vocês em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. A gente vai ler aqui na Bíblia o momento do rei Josias, que era um rei super novo, de 8 anos, depois ele cresce, e ele vai fazer uma reforma no templo, uma reforma física mesmo no templo. Tem algo super interessante aqui. Vou ler a partir do versículo 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Depois disso, o escrivão Safã foi ao rei e lhe relatou: teus servos contaram a prata que foi achada no templo e a entregaram nas mãos dos mestres de obras que estão encarregados do templo do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Olha que interessante, aqui é a história do povo de Israel, a gente está lendo a Bíblia, e fala que o rei Josias foi fazer uma reforma física no templo. E arrumando lá a bagunça, procurando coisas, achou um livro. Que livro é esse? Achou o livro da lei, uma das coisas mais importantes na história do povo de Israel. Da história ali desde Moisés, né? A lei sendo escrita desde as tábuas até escrita em um livro, guardada no templo, guardada ali na arca. E simplesmente a gente tem uma história muito parecida no povo de Israel com a história que a gente vê agora na história da igreja, que é a Reforma Protestante. Um livro havia se perdido, um livro havia sido esquecido e ele é encontrado. E é muito engraçado porque no versículo 11 fala que quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, ele rasgou as vestes. Por quê que ele rasgou as vestes? Porque certamente ele não estava liderando o povo, nem o templo do Senhor de acordo com a lei de Deus. Basicamente é isso que a gente vai ver na Reforma Protestante. O livro da lei ou as escrituras da nossa Bíblia foi esquecida, foi desprezada, foi mal interpretada. E na reforma a gente vai ver se retornar à autoridade das escrituras, além da autoridade dos homens ou do Papa na época. Então é uma época de reforma, é uma época de rasgar as vestes. Estamos fazendo algo errado. Então eu queria, antes da gente começar a nossa aula, trazer uma mensagem pastoral para você. Não só uma mensagem histórica, mas uma mensagem pastoral. Existem pontos da Reforma Protestante que muitas igrejas e muitos cristãos, de forma pessoal, ainda não experimentaram. Muitas vezes, muitas de nossas igrejas e da nossa vida, a gente está vivendo uma vida baseada em superstição, baseada em autoritarismo, baseada em heresias e não na verdade da palavra de Deus. Então a gente está entrando em contato agora com partes muito importantes, igual também na aula anterior, quando a gente viu a questão dos pais da igreja, com Agostinho. Acho que muitos de vocês foram edificados com a vida de um homem lá em 400 e pouco depois de Cristo. Agora, aqui em aproximadamente 1500, a gente também pode ser muito edificado com o que aconteceu na história. Muita gente tem dificuldade da história da igreja porque não vê relevância para a vida. E tem muita relevância, isso que a gente vai estudar. Até hoje, quando eu leio obras de Lutero, obras de Calvino, obras de Zwinglio, eu sou edificada. Quando eu vejo o que aconteceu na história, eu sou edificada. Existem verdades que foram resgatadas no período da Reforma que muitos de nós sequer conhecemos. E a gente precisa honrar isso que Deus fez na história. O que Deus fez lá na época da Reforma Protestante, no século XVI, que eu ainda não sei, que eu ainda não recebi, que eu ainda não conheci. A gente precisa cavucar, mexer nesse tesouro que foi restaurado desde aquela época e que muitos de nós hoje ainda não conhecemos. Então eu quero te dar essa alerta, essa exortação para você entrar nessas aulas agora com o coração aberto e com fome de aprender, de ter a sua vida transformada, seu ministério, seu trabalho, sua igreja, seja o que for. Então tem muitas pérolas na história que Deus deixou para nós e que nós precisamos recuperar. Então, o que foi a Reforma Protestante? Eu quero ler para vocês o trecho do livro do Alistair McGrath, onde ele define o que foi a Reforma Protestante. Ele fala que foi um movimento que buscou a volta da Igreja Ocidental a fundamentos mais bíblicos em relação a seu sistema de crenças, moralidade e suas estruturas. Olha que interessante que ele fala. Foi um movimento que voltou, então novamente a gente fala isso, reforma não é algo que foi inventado, verdades que foram inventadas naquele momento, criadas naquele momento. Não, é uma volta
algo que já havia sido dito, algo que já estava registrado, algo que já existia na história. E não só uma volta, é também uma mudança no sistema de crenças. Então a gente tem doutrinas sendo trabalhadas, mas também estruturas. Quando a gente fala de reforma protestante, muita gente só lembra da justificação pela fé. Doutrina da justificação pela fé. Foi o que Lutero restaurou, né? Ele voltou com isso aí. Mas a reforma protestante mudou muito mais do que doutrinas. Mudou, por exemplo, a estrutura da igreja. A reforma protestante também vai mexer com a eclesiologia. Como que a gente pensa sobre a igreja? Como que deve ser o governo da igreja? Como que deve ser a liturgia da igreja? Como que deve ser o culto da igreja? Os reformadores não só falavam de como que era a salvação do homem, que era por Jesus, o sangue de Cristo, salvação pela fé, salvação pela graça, mas eles também ficavam preocupados com o sistema eclesiológico romano. Então a gente tem adoração a ídolos, a gente tem uma missa que é em latim, a gente tem uma missa que é extremamente quase mágica e mística, a gente tem o governo papal. Os reformadores vão mudar isso aí também, vão mexer com isso aí. E isso pouco é falado, pouco a gente conhece, pouco a gente estuda. Então, falando sobre as ênfases da reforma protestante, a gente vai ver, quero ver com vocês 3 pontos: justificação pela fé, autoridade das escrituras e sacerdócio de todos os santos. O último, sacerdócio de todos os santos, começar por ele, tem a ver com essa questão da eclesiologia. Lembra que eu falei na aula passada? Era muito comum a cultura da época, a estrutura da época, a doutrina da época medieval, da igreja romana, tinha a ver com divisão de clero e leigo, uma casta especial de pessoas. Essas pessoas ouvem a Deus, essas pessoas são especiais e o restante não. Então havia essa divisão muito forte. Na reforma vai se trabalhar isso, o sacerdócio de todos os santos. Todos são sacerdotes diante de Deus. E porque eles acreditavam isso, que todo homem deve responder individualmente a Deus, é que se vai lutar pela tradução das Escrituras. Todo homem precisa conhecer a mensagem central da palavra de Deus. Homens como William Tyndale deram a vida pela tradução da Bíblia, tradução na língua do povo. Os reformadores vão ter muito isso, e essa é uma característica da reforma. O povo precisa ler a Bíblia. O povo precisa entrar em contato com a palavra de Deus, porque aí a vida dele de sacerdote vai ser moldado por isso. O homem não tem santidade, o cristão não tem vida com Deus, o homem não vai ter maturidade em Deus se ele não for abastecido pela palavra de Deus. Um exemplo dessa eclesiologia reformada, da crença do sacerdócio universal dos santos, é o Muro dos Reformadores lá em Genebra. Você tem lá um monumento em relação à reforma e você não tem um homem só, você não tem só Calvino lá, ou você tem só Lutero. Isso é muito importante a gente entender, que a reforma ela foi feita em comunidade. A gente não tem um homem que é o líder da reforma, embora Lutero seja muito famoso. A reforma foi um trabalho comunitário de vários teólogos, vários homens. Então ali no Muro dos Reformadores você tem 4 grandes líderes representantes da reforma. Isso é característico do que aconteceu na reforma protestante. Essa luta de não ter um homem só liderando a igreja, ou o único homem que ouve a Deus, que é o santo, que é especial, mas esse trabalhar. E por isso que a herança da teologia reformada é tão presente na estrutura de como se vê o mundo, da cosmovisão, de como se deve lidar com o trabalho. A gente vai ver sobre isso, como que os puritanos acreditavam que o trabalho deles glorificava a Deus, seja lavando, seja pintando, seja como um carpinteiro, fazendo qualquer trabalho, eles poderiam glorificar Deus tanto quanto um sacerdote dentro de uma igreja. Então esse é um impacto muito forte que a gente vai ter na história como um todo, o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes. Segunda grande ênfase da reforma é a autoridade das escrituras. A gente vai ver nas próximas aulas o sola scriptura, como que a Bíblia é a nossa regra de fé e não homens. Essa era a resposta dos reformadores à cultura medieval romana. Qual é a nossa regra de fé? É a tradição dos homens ou é as escrituras? Olha que coisa impressionante e importante para nós, porque a gente converte, entra na igreja e o pastor educa a gente é ensinado que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus, é esse livro que me guia, é esse livro que rege a minha consciência, é o que está escrito nele, que é a verdade, que me leva à salvação. Então a gente tem isso muito forte nos dias de hoje, mas será que a gente crê mesmo que esse livro é real, é confiável, é um livro que não foi distorcido, foi mudado, tradução, cópias, os monges copistas? Como que é importante para a nossa fé, que é baseada nas escrituras, e como que hoje no mundo a Bíblia ela é colocada na berlinda?
Quantas vezes você já ouviu? Será que esse livro é confiável? Quem juntou cada livro desse que se formou a Bíblia? A gente está colocando a nossa vida em risco em relação a esse livro. E na reforma a gente vai ver como que os reformadores lutaram e afirmaram que a Bíblia é um livro confiável e ela é autoridade sobre nós. Lutero falou, não são concílios e não são opiniões de homens, porque os concílios muitas vezes eles se conflitavam, uma coisa que um papa disse numa época, uma bula papal, e é totalmente contra o que foi dito o ano posterior. Lutero falava isso, não é confiável porque ele já se mostrou que a tradição histórica, tudo que foi dito pelos papas, eles se confundiam. Então a única regra de fé que rege a minha consciência e a minha vida é esse livro aqui. E eles acreditavam tão plenamente nisso que eles trabalhavam com tradução e não só a tradução. Uma das maiores tarefas e que foi elevada desde a Reforma foi a tarefa da pregação. A gente vai ver sobre isso na vida de Calvino, como que Calvino amava as Escrituras e por isso pregava versículo por versículo. Os reformadores criaram até uma espécie de método de pregação onde que a Bíblia falasse mais e o pregador falasse menos. O que isso quer dizer? A pregação expositiva. Como que a gente pode fazer para a minha opinião pessoal aparecer menos e a verdade das Escrituras, a verdade imutável de Deus apareça mais? Isso começa desde a Reforma, por causa desse amor pela palavra. O que nos guia é este livro. Não são as bulas papais, a autoridade dos homens, a opinião humana de papas, enfim. E uma das maiores ênfases, também bem conhecida, é a doutrina da justificação pela fé. Se você nunca ouviu, essa é uma doutrina básica do cristianismo. Nós somos justificados pela fé. Essa foi a grande bandeira de Lutero e grande bandeira dos reformadores. Como acontece a salvação do homem? Esse é o ponto, esse é o assunto, o tema da Reforma Protestante. Porque a Igreja Católica Romana dizia que a salvação do homem se dá pelas suas obras. A gente chama de semi-pelagianismo. Por quê? Não é um total pelagianismo. Tem Jesus, tem a obra de Jesus, mas ela é misturada com boas obras. Você consegue por você mesmo obedecer a Deus. Então faz isso, faz aquilo, ou até a cultura das indulgências que a gente falou, que era uma característica da época. A gente vai ver bem forte isso na vida de Lutero, que é a venda, né? A igreja vendendo espaço no céu, alguma coisa do tipo, coisas espirituais. E a mesma coisa a questão das penitências. Então você conquista o seu perdão por aquilo que você faz. Então, na Reforma, a gente vai falar sobre a justificação pela fé, que nada mais é do que uma doutrina bíblica que a gente vê ali desde Paulo. O homem é justificado, esse justificado significa feito santo. O homem é mau, pecador, comete pecados, então ele é digno do inferno. Então, ele não tem justiça nele, mas através da obra de Jesus, o homem é justificado. Aquilo que ele fazia de mal é trocado de forma gratuita, apenas pela fé em Deus, pela graça de Deus. A graça de Deus pega a justiça de Cristo e coloca no homem pecador. Então, aquele homem que não merecia nada, que só merecia o inferno, que só sabia pecar, recebe gratuitamente a natureza de Jesus. E o que ele faz para conquistar isso? Ele precisa apenas de fé, confiança em Deus, acreditar na obra de Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a doutrina da justificação pela fé, talvez você já pregou isso, já ensinou isso, talvez é assim que você prega o evangelho para as pessoas, mas será que você conhece tudo o que os grandes homens de Deus, os teólogos, falaram nesse período da história sobre a doutrina da justificação pela fé? Ou a doutrina de quem é o homem? Porque esse é o ponto, né? Quando a gente fala de justificação pela fé, a gente está trabalhando duas doutrinas ao mesmo tempo. Quem é o homem? Será que o homem é tão pecador que ele não consegue fazer nada a menos que Deus libere a sua graça sobre ele? Ou será que o homem, ele é mau, ele é pecador, mas talvez ele consiga por ele mesmo dar uma ajudinha para Deus no processo de salvação? Então, essa é a doutrina do homem, mas também tem a doutrina da salvação. Como que acontece a salvação? Como se dá o processo de salvação? A obra de Jesus, quem é Jesus nesse processo? Então, será que você já leu, será que você conhece os tesouros que estão na história a respeito dessa doutrina? Talvez você ainda está muito na superfície, então eu quero te convidar a aprofundar. Estudar a história da igreja é isso, tem a ver com a sua vida, com a sua prática. Você lê essas obras. O que será que Lutero tem para me ensinar até hoje? O que será que Zwinglio tem para me ensinar até hoje? O que será que esses pré-reformadores que a gente citou na aula passada têm para me ensinar hoje? Então, tem muita coisa. Então, a Reforma Protestante deixou um legado para nós de muito ensinamento, de muita teologia boa, inclusive. Voltando ao Alistair McGrath, no livro dele, ele fala que a reforma não foi um movimento homogêneo, ele é heterogêneo. O que significa?
importante você saber que Lutero, por exemplo, não concordava em tudo com Zwinglio. E a doutrina e a teologia de Lutero, comparada a Calvino, também tem muitas diferenças. Então, embora tenha algumas semelhanças, né, a maioria tem muitas semelhanças, também tem muitas diferenças. Cada um pensava de um jeito diferente. Lutero e Zwinglio mesmo não concordavam a respeito da ceia. O que é a ceia em si, a ceia do Senhor? Tiveram algumas discordâncias. Então, é um movimento cheio de nuances diferentes. É muito bom para nós, porque a gente aprende de muitas formas. E a Reforma também é um movimento foi um movimento extenso. A gente tem a Reforma Protestante ali no século XVI, um rompimento com Lutero, mas a gente tem um período que a gente chama de teologia reformada, que se estende até um movimento que a gente chama pós-reforma. A gente vai ver então a reforma acontecendo ali na Alemanha e na Suíça, com Lutero e Zwinglio muito forte. Depois a gente tem um outro período, que é com Calvino. Calvino é um nome muito presente, a gente vai aprofundar um pouquinho nele. Calvino organiza o movimento da reforma. Então, na reforma, no início, a gente tem algumas afirmações, algumas doutrinas, alguns pensamentos que explodem, mas em Calvino a gente vai ver uma sistematização, uma organização de tudo que se cria a respeito da reforma e a respeito também da forma como Calvino via. Depois a gente vai ver o movimento dos puritanos na Inglaterra, um movimento muito interessante, já é posterior. E a gente vai ver uma continuidade, a gente vai ver o Sínodo de Dort em 1618, que vai ser ali com os remonstrantes, pessoas que discordaram do ensinamento de Calvino. E a gente vai ter ali o nascimento do arminianismo, a gente vai ter a tulip, né, os 5 pontos do calvinismo também sendo desenvolvidos. Então, embora a gente tenha a reforma ali, historicamente, o rompimento com a Igreja Católica Romana, a gente tem uma linha que continua e que é muito interessante. A gente vai ter, por exemplo, a Assembleia de Westminster com a Confissão de Westminster. Então, é uma linha que a gente chama de herança reformada. E é muito diferente, tem muitas diferenças bem interessantes. Lutero e Calvino têm diferenças abismais, mas também concordam a respeito de muitas coisas. Então tem bastante coisa para a gente ver aí. E na próxima aula eu quero ver com vocês um pouquinho da história de vida e a obra de Lutero e Calvino como um exemplo para nós. Então a gente vai aprofundar e entender um pouquinho mais. Até a próxima aula.